Olá, bom dia internauta, bom dia amigo telespectador, mais um encontro com você no programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade Canal 28. É o nosso encontro de cada terça e quinta às 7 da manhã, onde tratamos sobre os seus direitos e também assuntos atuais que você precisa estar sempre atualizado, sempre ligado. Por isso é importante você participar sempre do nosso programa e nós iremos conversar hoje com Pedro. Ele que é autor de livros magníficos, dentre eles Educação e Interdisciplinaridade. Você precisa ler este livro e também Anais de Seminário Internacional de Educação e Pesquisa. Um pedagogo e psicólogo de grande competência e a entrevista pode ter certeza que será maravilhosa. O assunto que iremos conversar será sobre corrupção. Você precisa conhecer mais sobre esse assunto, entender por que acontece e quais as consequências. Você pode também acompanhar o nosso programa pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Poderá estar nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, e participando também pelo WhatsApp, através do telefone 991 11 37 40. Programa Conhecendo o Seu Direito, um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar informação até você. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o pedagogo e psicólogo Pedro Menin. Ele que é um professor fantástico da Universidade Federal de Roraima, tem se destacado pelo grande trabalho que realiza como professor. Ele que também é pedagogo, psicólogo, escritor de diversos livros. Vou falar um pouquinho sobre os livros dele hoje, mas o nosso assunto principal é sobre corrupção e você vai ter a oportunidade de ouvir mais sobre esse assunto e ficar atualizado. Bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande ter você em nosso programa e é sempre bom se atualizar, falar sobre assuntos importantes que envolvem o nosso país, que envolvem questões relacionadas à saúde e educação, porque falar em corrupção está diretamente ligada também à questão da saúde, educação, dentre outras políticas públicas que muitas vezes deixam de ser feitas em razão dos valores que são desviados, das verbas públicas que são desviadas pela corrupção. Esse é o nosso assunto de hoje. Pedro, fala um pouquinho dos seus livros para começarmos a nossa entrevista. Então, fazer uma propagandinha para começar, né? Nós lá no Centro de Educação, eu sou coautor de alguns livros, nós temos vários trabalhos. Esse primeiro livro aqui do segundo seminário, nós já temos um terceiro vindo aí, muito interessante, o trabalho de vários professores lá do Centro de Educação, né? E a chance também de nós mostrarmos o resultado de um seminário internacional de pesquisa que nós fazemos, né? Então, esse aqui é o segundo, já está saindo aí o terceiro. E esse aqui é um livro sobre educação e interdisciplinaridade, falando sobre a importância de as disciplinas conversarem, de a gente ter uma visão de mundo em que o conhecimento, a história, a economia, a matemática, a língua portuguesa, a psicologia, todas as ciências conversem e para a gente ter uma visão melhor, uma visão mais ampla da realidade, é esse livrinho aqui nosso, né? Tem outros no prelo aí, mas nosso trabalho lá no SEDUC tem muita coisa boa. Então, essa é a nossa propaganda para começar. E o assunto corrupção, Dolane, ele está muito ligado a essa ideia de interdisciplinaridade. Se nós não tivermos uma visão interdisciplinar, se nós apenas analisarmos questões econômicas, não, pessoas roubam porque elas querem dinheiro, ou se analisarmos apenas o aspecto psicológico, das questões que estão por trás disso emocionalmente, nós perdemos de vista que isso é um problema que precisa ser encarado sob os vários pontos de vista da ciência. Então, você precisa ver que é um problema político, econômico, psicológico, histórico, ele é condizente com o modo como a sociedade se organiza. Então, muitas pessoas argumentam por que não existem esses problemas, várias etnias indígenas, a gente não vê esse tipo de coisa. Verdade. Porque a sociedade moderna, perdão, hoje eu estou meio gripadinho, mas a sociedade moderna ela se organiza a partir de um modelo de enfraquecimento do eu.
Então, quando você pega uma etnia como os Yanomamis, por exemplo, você vê um fenômeno de pessoas orgulhosas da sua cultura, do seu modo de vida. Eles constroem uma realidade a partir de outros parâmetros culturais que não os nossos na sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, nós construímos um mundo a partir da ideia de que eu preciso, para trabalhar, preciso servir ao mercado. Eu preciso servir ao... o que está ali por trás é o chefe para quem eu vou trabalhar, enfim, o que o Marx chamou de os donos dos meios de produção. Então, as crianças são treinadas desde pequenininha para pensar, minha opinião não importa tanto, importa mais a opinião do outro, e fica com medo da opinião do outro, e se apequena diante da opinião do outro. Então nós morremos de medo do que o outro vai dizer de nós. Nós temos uma vaidade enorme no sentido de que eu tenho que ser o melhor, todo mundo está me olhando. E essa coisa de enfraquecimento do eu gera não só problemas da corrupção, mas problemas psicossomáticos, doenças. E eu exageraria dizendo que o mal-estar da sociedade moderna é esse enfraquecimento do ego. Disse comumente que a sociedade capitalista ela cria pessoas egoístas, mas é diferente. Na verdade, ela cria pessoas com egos enfraquecidos, porque nós aprendemos desde criancinha a ter medo do que o outro vai dizer de nós. E é aí sobre isso que nós vamos falar de corrupção. E esse assunto é importante porque está diretamente ligado a questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança, que é algo que a população tem sofrido tanto. Qual a relação que existe entre segurança, saúde, educação e a corrupção? Bom, a corrupção ela é um fenômeno, dá para se dizer, cultural. As pessoas, eu vou começar dizendo traçando uma visão bem geral. Eu li agora recentemente, por conta de um evento sobre corrupção que está acontecendo em Roraima, eu li muitas pesquisas, para mais de 200 pesquisas no assunto, então eu venho trazer um pouquinho sobre essas pesquisas, né? Aliás, deixa eu aproveitar e pegar minha colinha aqui e fazer a propaganda também. Olha, primeiro circuito de debates acadêmicos sobre corrupção, tá? Já aconteceu na UER, agora na Facetem. Dia 12 de setembro será na Estácio Atual, tarde e noite na Estácio Atual. Final de outubro, novembro, esse evento vai acontecer na Catedral e para o finalzinho do ano vai ser na Universidade Federal. Então, nesse evento, chama-se pessoas de reconhecido estudo na área do direito, das leis, do bem-estar social, da melhoria da vida das pessoas que trabalham com isso. E elas vão debater essa questão da corrupção, de onde que ela vem, quais são as causas, no que isso tem a ver com a parte jurídica, o que isso tem a ver com a parte econômica. Então é um evento muito importante. Repito, dia 12 de setembro será agora lá na Estácio Atual, período tarde e noite. Tá? Infelizmente eu não tenho os dados aqui para me informar, mas qualquer internet ajuda, você se localiza rapidamente. Voltando aí à questão, de modo geral, se as pessoas estiverem, isso é uma coisa muito importante, porque nós gostamos de pensar que nós somos santos. Que, não, eu vou ser... Não, de jeito nenhum. Aí quando você para o carro naquela vaga especial, não, mas é só um minutinho, só para descer ali para correr fazer uma coisa. Nós não percebemos nossas pequenas corrupções. E essas corruptelas aqui e ali, né, que nós não percebemos, de parar o carro em fila dupla para pegar o filho na escola, de parar num lugar que não pode, na hora de preencher o imposto de renda. Então nós achamos aquilo muito normal, mas na verdade é um problema endêmico, que está em toda parte. Quanto menos nós usamos da razão, quanto mais estamos cansados, bravos, deprimidos, magoados com alguma coisa, nos sentindo explorados, nos sentindo injustiçados. Então, jogador de futebol, todo mundo viu essa. Né? O jogador está jogando lá, um chega e dá uma chegada no outro jogador, o jogador cai no chão, se machuca, o juiz não dá nada, não dá nem cartão amarelo. Aquele jogador que cai no chão, ele já vai em seguida e pá no outro. Então, diante desse sentimento de injustiça, a chance de ativar esse nosso lado irracional, quando falamos em corrupção, estamos falando também de irracionalidade. Então, tem a corrupção que é totalmente racional, que é feita a partir de um grupo, mas ela é feita sob certas condições. Vamos falar sobre isso já já. Mas o que eu quero dizer de início é que, quando estamos estressados, quando estamos nervosos, raivosos, até excitados sexualmente, qualquer
questão que altere a nossa estrutura racional, nós estamos sujeitos a comportamento irracional e a comportamento corrupto. Nossa, isso é interessante, nós iremos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Questões relacionadas à corrupção no país e suas consequências. Você precisa acompanhar e participar também pelo telefone 991 11 3740 e pode estar nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Não pode esquecer de nos acompanhar também no YouTube. Poderá assistir essa entrevista integralmente a qualquer hora do dia ou da noite através da minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o pedagogo e psicólogo Pedro Menin, ele que também é professor da Universidade Federal de Roraima e escritor de diversas obras que você precisa conhecer. E nós estamos falando sobre corrupção e suas consequências. Pedro, continuando o que nós estávamos falando, qual a consequência direta que existe no caso da corrupção com as políticas públicas que deixam de ser realizadas em razão dos dinheiros, dos valores que são desviados, do dinheiro público desviado? Esse é o principal problema, inclusive é em cima dessa preocupação que está sendo realizado esse circuito de debates sobre corrupção aqui em Roraima, que foi a ideia inicial da CGU, da Corregedoria Geral da União, exatamente para verificar, estudar, verificar saídas possíveis para a corrupção, porque é um fenômeno que implica em... são hospitais que não são construídos, são dinheiro que deveria ser aplicado em crianças, em escolas e que é desviado. Enfim, as consequências são muito graves. Então é preciso estudar mais a fundo, é preciso pensar saídas para esse fenômeno. E tem algumas questões muito curiosas sobre esse fenômeno. Eu tinha dito que a corrupção, ela é um fenômeno que ela ocorre, ela tem um pé na irracionalidade, no comportamento irracional, que parece ser um disparate. Como assim? A pessoa não sabe que está roubando? Sabe. Mas tem algumas coisas que facilitam a corrupção e facilitam que a pessoa se sinta menos corrupta. Então, vou dar um exemplo. As pessoas, elas têm um senso moral que impede, por exemplo, que elas roubem. Mas se elas pensarem que elas não estão roubando, fica mais então, fácil. Aquilo fica liberado. Então, um pesquisador ele fez um experimento interessantíssimo. Ele colocou numa casa de estudantes lá nos Estados Unidos. Ele fez essa pesquisa lá com estudantes de instituições grandes, Harvard, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele fez o seguinte, colocou numa geladeira comunitária, de um lado um pacote de latas de Coca-Cola e do outro lado um prato com alguns dólares e deixou lá. Voltou um tempo depois, não me lembro agora exatamente, se é uma semana depois. Você é capaz de adivinhar o que aconteceu? Sim. Pensa. Sim, a Coca-Cola estava lá. A Coca-Cola foi todinha tomada e o dinheiro estava todo lá. Você pegar um dinheiro que não é seu é roubo. Você pegar uma Coca, eu estou com sede, depois eu reponho. Você nem perguntou se aquilo era seu? Não, mas é rapidinho, depois eu estou saindo agora, depois eu trago. Ah, eu voltei lá da padaria, esqueci de trazer a Coca, mas amanhã eu lembro. E assim vai. Então, algumas pessoas, para fazer um experimento, elas ganhavam dinheiro em espécie. Então, se elas acertassem um número X de questões, elas ganhavam dinheiro. Aí os pesquisadores fizeram o seguinte, eles possibilitaram as pessoas manipular o resultado. Elas davam o resultado assim bem apagadinho para as pessoas terem a chance de verificar se elas acertaram ou não. Então tinha um grupo controle que não tinha essa mamata toda, aquele grupo de 20 questões acertava em torno de 8. Tá? Esse grupo que tinha a resposta bem apagadinha, ele olhava assim, sabe aquela coisa que a gente preenche aquelas revistas coquetel? Aí você olha ali por baixo, era isso, mas eu já sabia que era isso. Então você olha ali e preenche. Então eles faziam isso, resultado. Milagrosamente, esse grupo que tinha as respostas ali bem apagadinho, aumentava o número de respostas certas para 12.
É muito significativo. De 8 para 12, entre 20, é muito significativo. É muito. Então, quando as pessoas têm a chance de serem corruptas, de fazer de conta que elas não estão vendo, tá? A coisa muda de figura. Vejam, essas pessoas ganhavam um dinheiro, não me lembro agora nesse experimento quanto era $1 por resposta certa, não me lembro exatamente agora. Fizeram inclusive experimentos com dinheiros diferentes. Ganha 10 centavos ou ganha $1. Não mudava a corrupção. As pessoas, então a gente pensa que porque vai aumentar muito os valores, necessariamente vai aumentar muito a corrupção, não necessariamente. Então, quando tinha os valores envolvidos, a pessoa tinha a chance de ser corrupta, ou seja, oferecia uma resposta ali para a aluno, não, mas eu nem vi, eu já sabia que era isso. Então acontece isso. Agora olha que interessante, se ao invés de entregar dinheiro em espécie, você acertou a questão, você entrega ali, o fiscal corrige, você atravessa a sala do outro lado e pega seu dinheiro, tá? Você já recebe ali. Agora, se ao invés de dinheiro, você receber fichas, você vai receber uma ficha por questão que você acertar, tá? São 20 fichas, portanto seriam, vamos dizer aí, $20 se você acertasse tudo. Esse é o estudo que foi feito. Então, as pessoas iam lá para outra sala com fichas e não para receber o dinheiro, elas iam com as fichas na mão. Quando eram fichas, o número de enganação subia para cerca de 16. Nossa! Ou seja, quando eu não tenho dinheiro em espécie, eu não me sinto roubando. Ah, são fichas. O que são fichas? Não interessa que eu vou trocar lá atrás. Mas se eu ganhei aqui, ao invés de pegar o dinheiro, que nem a geladeira lá do estudo anterior da Coca-Cola, eu não vou pegar dinheiro, porque pegar dinheiro é roubo. Mas pegar ficha, não, eu estou pegando umas fichas aqui. Né? Então, a pessoa se engana que a ficha é menos roubar, você pegar a ficha, do que você pegar o dinheiro. Ou a Coca-Cola também, eu posso tomar Coca-Cola, depois eu devolvo. Então, em outras palavras, quando as condições para esse comportamento imoral, elas são dadas, elas são facilitadas, as pessoas vão infringir. Então, por exemplo, esse estudo sugere que, ao preencher o imposto de renda, a chance de você mexer nos valores é muito grande, porque você não está vendo que você está tirando dinheiro de alguém. Mas não, isso daqui eu vou colocar um pouquinho aqui a mais, vou escrever um pouquinho a mais. Quer dizer, as pessoas, naquele momento, e quanto mais, lembra que eu falei no início do programa, quando as pessoas estiverem mais cansadas, mal-humoradas, estressadas, infelizes ou sexualmente estimuladas, maior a chance delas aumentarem aquele valor. Qual a solução? Então, eu vou falar algumas coisas interessantes. Primeiro, a compreensão de que nós somos passíveis a esse tipo de comportamento. Seria muito importante que as pessoas percebessem, não adianta você simplesmente colocar que aquela vaga é do velhinho, é preciso que as pessoas compreendam que elas estão roubando, que elas estão mentindo, que elas estão enganando. Então, por exemplo, num desses exercícios que tinha a resposta, ele foi feito em computador. E para você ver a resposta certa, você tinha que clicar, você tinha que deliberadamente olhar a resposta certa. Nesse caso, o número de enganações diminuiu muito. Ele ficou bem próximo ao número das questões certas, que a pessoa fazia as questões e depois via as respostas, sem ter a chance de ver as respostas, que eram 8. Então, se não me engano, foi pouca coisa acima disso. Porque as pessoas viam, poxa, se eu clicar aqui eu estou roubando, eu estou mentindo, eu estou vendo a resposta. Agora, quando você tem a chance de olhar a resposta ali de ponta cabeça, não, eu dei uma olhada, mas eu já sabia. Então, aparece tipo de conferir. Exatamente. Agora, tem uma coisa muito interessante. Quando as pessoas são lembradas de padrões morais, são lembradas de padrões religiosos morais, então, por exemplo, se tem uma imagem de Jesus, tá, olhando assim para você, e você fazendo um exercício desse, a chance da sua corrupção acontecer é bem menor. Diminui muito. Aí você fala, não, mas e se eu não for cristão? Não importa, foi feito um experimento com pessoas que não acreditavam em Deus e que falaram para elas jurarem sobre a Bíblia. Falaram, mas eu não sou religioso, isso daí não seria hipócrita. Não, mas faz parte do estudo, não há problema. Jure sobre a Bíblia. Então, juro sobre a Bíblia que eu vou fazer tudo direito. Essas pessoas praticamente não trapaceavam nos estudos. Ou seja, nesses exercícios de que vai e pega o dinheiro. Então, a simples menção de um símbolo religioso que remete a valores faz com que o meu comportamento mude. Tem outro estudo interessantíssimo também nessa linha. Era assim, antes de fazer esse experimento das contas, as 20 contas que ia dar o dinheiro, as pessoas eram preparadas da seguinte forma. Tinha um grupo controle, né, que ia fazer um tipo de experimento, outro grupo ia fazer outro. O grupo primeiro ia fazer assim.
era pedido, antes de fazer o experimento das contas, que eles respondessem algumas perguntas de conhecimentos gerais. Qual o nome completo do presidente da República? Qual é o nome do rio maior rio do mundo? E coisas assim. Então, essas pessoas respondiam essas perguntas de conhecimentos gerais, fáceis, né? Não era essa a razão do estudo, era só preparar a pessoa, né, de alguma forma. Então, essas perguntas não se preparavam para nada, eram perguntas muito neutras. E as pessoas do outro grupo tinham que responder: escreva a lista dos 10 mandamentos. Quais você lembrar, não tem problema, que sejam só, se você não lembrar de nenhum, mas a gente quer que você escreva os 10 mandamentos. De novo, não importa que a pessoa não seja de uma religião judaico-cristã. O fato dela ter que lembrar os mandamentos, ainda aquelas que só lembravam de um, que aconteceu no estudo, esse grupo das pessoas que tinham que lembrar os mandamentos, na hora de fazer o mesmíssimo experimento, elas tinham também o índice de enganação delas reduzido, muito próximo àquele grupo que não trapaceava. Então é muito interessante. Em outras palavras, é engraçado, antigamente tinha isso, né, nas escolas, tinha imagens de Jesus, tinha frases, tinha bandeira do Brasil nas salas de aula, né, tinha umas coisas assim. E aí, não, nós queremos escola laica e tal. Cientificamente, funciona. Se, por exemplo, botasse lá uma imagem do Cristo na frente do Congresso Nacional, talvez fosse uma boa ideia. Muito interessante isso. Nós iremos continuar essa conversa em outro programa, muito interessante essa questão relacionada à corrupção. E no próximo programa que nós vamos fazer, vou convidar você desde já para voltar, nós iremos falar sobre a questão da relação entre voto e corrupção, se a população tem alguma contribuição com a corrupção quando vota errado. Em outro programa nós iremos falar sobre isso e vários outros assuntos, outros livros. Muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Queremos agradecer muito a você que está participando do nosso programa através do telefone 991 11 3740 pelo WhatsApp e também pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Lembrando sempre que você poderá acompanhar as nossas entrevistas a qualquer hora do dia ou da noite através da minha página no YouTube em todo o Brasil e em todo lugar do mundo, porque a internet vai deixar o nosso programa disponível para você assistir quando você quiser e onde você quiser. Você pode também estar sugerindo quem você gostaria que estivesse em nosso programa e assim irá contribuir para que possamos aumentar os nossos conhecimentos e nos atualizar cada dia mais sobre questões relevantes do nosso país. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo primeiramente a Loja do Cimenta. A Loja do Cimenta que tem roupas fantásticas para você usar em qualquer ocasião. Ela nos veste a cada terça e quinta no programa Conhecendo o Seu Direito. E você poderá também conhecer os acessórios que a Loja do Cimenta tem para você. E a Loja do Cimenta fica na Avenida Sebastião Diniz, 676, no centro da cidade. Nós queremos agradecer também a Ana Paula Witt. Queremos falar da Clínica Derma Roraima, a primeira clínica de laser do estado de Roraima, e você precisa conhecer. Espaço maravilhoso, magnífico, que vai trazer o que existe de mais moderno para a sua pele. E não é só para mulher não, você homem também poderá estar conhecendo os serviços prestados pela doutora Ana Paula Witt, dermatologista das Miss da Venezuela. E a Clínica Derma Roraima é a referência em tratamentos dermatológicos a laser e estética do estado. É a primeira da região norte a atuar com laser CO2 fracionado. O espaço traz tudo o que há de mais moderno no tratamento da pele, trazendo tecnologia fielmente apoiada em conhecimentos científicos que tem sob a direção clínica da dermatologista a doutora Ana Paula Witt. Conheça o endereço abaixo e também marque a sua consulta pelo telefone que está sendo mostrado em sua telinha com a clínica de laser Derma Roraima da doutora Ana Paula Witt. Agradecendo também a Tizuca Calçados, que tem uma loja fantástica de calçados. E uma novidade, você poderá estar escolhendo pelo WhatsApp os seus calçados. Mande uma mensagem para a Patrícia Passos, o telefone que aparece na sua telinha. Ela vai mandar por foto para você bolsas, cintos, sapatos. Você escolhe qual você gosta, ela leva até você, na sua casa, onde você trabalha, onde você quiser.
Ela leva, mostra você e fica muito prático, não é? Então conheça a Tijuca Calçados e a Patrícia Passos através do telefone que aparece na sua telinha. E visite a Tijuca Calçados, que fica na Avenida Ataíde Teve, no centro da cidade. Agradecemos também ao Ney Maison Café, que fica no Shopping Garden. O Ney prepara delícias para você e é um local ótimo para encontros de namorados, de amigas. Você pode estar fazendo um maravilhoso lanche, um almoço, também um lanche da manhã. Você pode estar fazendo o lanche da noite lá no espaço do Ney Maison Café no Shopping Garden. Lembre-se, Ney Maison também trabalha com festa de formatura e poderá realizar o casamento dos seus sonhos. Muito obrigada a você pela sua participação no nosso programa de hoje. Nós queremos convidar você para estar presente no próximo programa, onde estaremos com o Dr. Sullivan. Ele que vai estar falando sobre questões relacionadas a direito penal, saída de presos. Nós vamos falar por que os presos saem Dia dos Pais, por que os presos saem no Natal, quais os direitos dos presos e por que eles precisam ser respeitados. O advogado Dr. Sullivan estará no próximo programa, assim como o Lindomar, lá do PROCON, diretor da Assembleia do PROCON, irá falar sobre questões relacionadas à energia elétrica e à telefonia móvel. Muito obrigada pela sua presença, eu estarei aguardando você no próximo programa. Até lá!